Então, na última semana aqui, a gente teve, no início da semana, lá em Itajaí, né, o Fórum Catarinense, ou seja, um fórum dos comitês de bacia de todos os rios, os principais rios de Santa Catarina. E a gente tinha uma tarefa de fazer um grande fórum, porque a união desses comitês, os comitês de bacia, tem uma força política no sentido de que a gente tirou dali, né, uma pauta, né, para conversar, para sentar, para reunir com o governo do Estado, né, para a gente poder avançar na política aí das águas em Santa Catarina. Principalmente, Juliano, porque a situação das águas, nós temos agora um exemplo muito claro. A situação de São Paulo é o atestado de incompetência do Estado, né, enquanto aquele que vai gerir a política das águas e não fez essa gerência devida, né? Inclusive colocou os comitês de bacias do lado e aconteceu o que aconteceu lá, né? Teve uma seca e a população de São Paulo hoje, né, não tem água mínima suficiente para sua subsistência. E nós não podemos deixar acontecer. Nós temos problemas em Santa Catarina. Não é porque Santa Catarina é privilegiada em termos de drenagem, de rios, né, que cortam o nosso território, que a gente não tem problemas de água, né, principalmente de abastecimento. Então, nós temos que ver muito claramente de que nós não podemos deixar que Santa Catarina aconteça o que aconteceu, o que está acontecendo em São Paulo. Portanto, os comitês realizaram um fórum, os comitês 16 que são em Santa Catarina, realizamos um fórum, né, para nós tirarmos dali uma pauta para conversar com o governador, nos reunirmos com o governador e dizermos claramente para o governador que ele tem que investir recurso na política de águas para que a gente garanta, né, água suficiente para a população de Santa Catarina, não só para a população, para o ser humano, mas para que a indústria possa também ter água para o seu desenvolvimento econômico, né, e que também a gente tenha para a agricultura e para os outros setores, né, que usam a água. Desse encontro, 16 comitês de todo o estado de Santa Catarina, qual a situação mais preocupante nesse momento, digamos assim, em relação aos demais comitês e também a situação do nosso comitê? Olha, tem situações muito críticas. Você tem, por exemplo, o oeste de Santa Catarina, que passou por diversas secas, né? E também, não só a falta de água lá no oeste, a poluição das águas. Os dejetos suínos e também da avicultura, né, tornaram aqueles rios do oeste, o Rio do Peixe, o Rio Jacutinga e os outros rios da região importantes, né, da região oeste, os rios mais poluídos, né, e também o oeste tem sofrido quase todo ano com secas muito fortes. E as obras não têm acontecido, as obras necessárias para a reservação de água, né, e aí o que acontece? A população do oeste fica em determinados momentos, né, a agricultura, a avicultura, a suinocultura fica numa situação lamentável. Você imagina, né, a produção sem ter a água mínima necessária para aquela região. Então, a região oeste é uma região muito crítica na questão da água. Nós temos também no sul do estado, né, com a questão lá da mineração do carvão, que poluíram os rios da região, e a risicultura naquela região de Araranguá causaram danos enormes, né, e que hoje temos problemas enormes lá de enchente, quando acontecem as enxurradas, né, porque a vegetação foi praticamente devastada naqueles rios ali da região, né, e a poluição das águas também é muito grande. E nós temos os nossos problemas aqui. Falta água na Grande Florianópolis, né, falta água aqui na região da Costa Esmeralda, né, nós temos problemas críticos por todo lado. Temos enchentes muito grandes no rio Itajaí, que é o maior rio de Santa Catarina. Então, os problemas, né, nessa questão dos recursos hídricos são grandes em Santa Catarina. Nós não estamos passando por longe de problemas como São Paulo. Claro que é muito diferente, porque lá, né, a quantidade de água que falta para aquela população é muito maior que todos os rios de Santa Catarina. Mas o fato é que nós temos grandes problemas aqui, e o Fórum de Comitês é justamente para a gente pautar esses problemas e chegar para o governo do estado e dizer, olha, o desenvolvimento da indústria da suinocultura, da área de agronegócios, né, o desenvolvimento de todo o restante das indústrias, o desenvolvimento do turismo não vai existir, tá? Nosso estado não vai continuar sendo um estado de ponta se nós não pensarmos
a questão da água, para o desenvolvimento econômico e também para a qualidade de vida da população que vive aqui. Presidente, durante esse fórum também foi eleita a nova coordenação para ele, na nova gestão? Então, nós cumprimos o Comitê Tijucas, né, na minha pessoa, junto com José Leal, junto com o Edson de Bombinhas, nós cumprimos a tarefa de presidir o fórum durante esses 2 anos que passaram, e a gente então fez um processo eleitoral, o pessoal reiteradamente pediu para a gente continuar, mas nós assumimos, né, primeiro a ideia da que a gente pudesse também, que outras pessoas vivenciassem, né, a coordenação do fórum. E a gente também tem outras tarefas, a gente entende que nossa região aqui, nós temos algumas tarefas, e como o trabalho é voluntário, né, não se recebe para nada, a gente está priorizando se dedicar às bacias aqui do Tijucas, né, a bacia do Perequê e do Rio Inferninho, que inclusive falando em Rio Inferninho, a gente até nem conseguiu até o momento ter política, né, para a bacia do Rio Inferninho, né, e ela tem problemas enormes. Então a gente resolveu dar mais prioridade à casa e passamos o bastão, né, passamos a tarefa da coordenação do comitê para o comitê Uruçanga, né, que também está num nível de organização muito bom, tem lá uma direção muito preparada também, né, e então passamos a tarefa. A gente não largou de estar junto na coordenação, mas a gente vai estar, então, a presidência da coordenação, a coordenação do fórum, né? Passamos a bola para frente. Presidente, realizou-se também recentemente, nesse mês de outubro, no município de Canelinha, precisamente no bairro Moura, na localidade de Vila Nova, o primeiro plantio para a recuperação da mata ciliar. Esse é um novo projeto do comitê? Como que vai ser daqui para frente a recuperação em outras áreas aqui da nossa região? Olha, essa é a primeira propriedade de uma série de propriedades que os proprietários já assinaram a autorização para a gente buscar a recuperação, né? Nós estamos aí, o comitê está trabalhando na perspectiva de arrumar as mudas, até em alguns casos a questão da mão de obra, para que a gente possa, né, fazer o replantio das matas ciliares. Agora, Juliano, essa é uma série de propriedades. A gente quer chamar a atenção aqui, aproveitar a oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente, para chamar a atenção dos proprietários. A questão da água não é um problema do comitê. A questão da água é um problema da nossa sociedade. Se os proprietários de terra não nos ajudarem a nós recuperarmos essa vegetação, né, os resultados negativos da falta dessa mata ciliar, ele vai se dar em cima das propriedades desses proprietários. Vai se dar em cima da população, tá? Porque quando acontece uma enxurrada e não tem a mata ciliar, como é o nosso caso aqui, a água desce numa velocidade grande, né? Traz muitas margens de rio, portanto, quem perde margem de rio, né, são os proprietários que têm margem ali, que têm terreno nessas propriedades, né? Quem perde é a população que vê, né, como a população aqui da região mais baixa, que tem muitos problemas com alagamento, né, toda a sociedade perde. Então, nós temos que vir aqui aproveitar e dizer o seguinte, aos proprietários de terra nos apoiem, né, autorizando a fazer a recuperação, ajudem a gente a fazer essa recuperação, porque quem ganha mais, primeiro é eles, e segundo é a população como um todo, né? Em terceiro, nós temos que aproveitar e chamar a atenção dos prefeitos. Nós temos sido bem recebidos, com rara exceção, tá, pelos prefeitos dos municípios aqui da região, da Bacia do Tijucas, da Bacia do Perequê, né, do Inferninho a gente não conseguiu ainda encaminhar, mas tem ficado muito na conversa. Os prefeitos efetivamente não têm dado estrutura para a gente fazer essa recuperação, tá? Então, vamos fazer como os ceramistas de Canelinha estão fazendo, efetivamente por uma necessidade, sim, jurídica, de ter a licença ambiental, mas estão fazendo a recuperação ambiental, né? E vamos aproveitar os prefeitos da região, vamos fazer programa, as suas secretarias de agricultura, as suas áreas de ambiental lá, porque é o caso aqui, tem uma diretoria de meio ambiente de Tijucas, tá? Vamos colocar gente para poder fazer essa recuperação ambiental, tá? Que nós, com certeza, toda a população vai ganhar na quantidade de água, vai ganhar na qualidade da água e vai ganhar também os proprietários que não vão ver sua terra descendo o rio e parando lá na Bahia, né? Na Bahia aqui do Tijucas. Então, é
é uma oportunidade que eu queria chamar a atenção, porque o programa que o comitê está desenvolvendo de recuperação das matas ciliares é um programa que tem que ser assumido, é um pacto que tem que ser assumido por todos os setores que estão envolvidos. Presidente, mediante os problemas que o senhor já citou, que foram apontados inclusive nesse fórum que aconteceu na última semana, sobre todo o trabalho de orientação que foi feito às nossas prefeituras durante todo o ano, agora, já na segunda quinzena de outubro, rumando para o mês de novembro, o que se espera da próxima temporada de verão quanto ao gerenciamento e abastecimento de água aqui na nossa região? Olha, nós temos uma... Primeiro, em relação à bacia do Perequê, né? Nós fomos muito incisivos, o comitê da bacia fez um estudo, apresentou esse estudo para a sociedade e disse claramente, se não forem tomadas uma série de medidas, vai faltar água. E nós estamos agora na fase, tá, de constatar novamente de que as empresas, tá, portanto as empresas prestam serviço para as prefeituras, né, e as prefeituras podem até reclamar que não tem recursos e tal, ou até não tem contrato suficiente com força para poder exigir das empresas, mas o fato é que as medidas não foram feitas. Tá? Essas medidas, elas precisam ser feitas para que não falte água novamente no final do ano, início do ano, na região de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Tá? Qual eram essas medidas? A primeira coisa é aumentar a reservação, né? As lagoas de reservação para poder aumentar, porque quando uma lagoa daquela está cheia, é a água que é garantida por 20, 30 dias para a população da região. E nós estamos batendo nisso. E isso são obras não muito caras, são obras de baixo custo, tá? Nessa região de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, o comitê fez o seu papel, estudou, disse claramente, apresentou isso para a sociedade. Quando a gente fala que apresentou para a sociedade, eu fui no gabinete do prefeito de Itapema, tá, e disse para o prefeito, é preciso vocês estarem presentes nessa audiência pública para que vocês tenham ciência, tá, exatamente da realidade da bacia que serve vocês, tá? Eu digo que serve até nós, porque eu também tenho, né, um apartamentozinho ali e eu chego a final de ano, a gente está lá, né? Está todo mundo aqui do Vale do Rio Tijucas, a gente vai para as praias de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Então, o comitê fez o seu papel e chamou os prefeitos, só estava presente lá o prefeito de Porto Belo, né, que está sensível e tem acompanhado a pauta do comitê, tem cobrado da Casan que a Casan também fizesse a sua parte, né? A Prefeitura de Bombinhas não esteve presente, a Prefeitura de Itapema, quer dizer, teve assessores, teve diretores da área ambiental e tal, mas era preciso ter a sensibilidade do prefeito ter assumido essa pauta, porque está muito claro, né? Nesse caso ali da bacia do Perequê, já não existe mais água suficiente, né? Principalmente no final do ano, para esse momento. Imagina daqui a 10, 15 anos vai faltar mais água ainda, vão ter que vir captar água aí no Tijucas, isso não tem dúvida, já está constatado. Agora, as medidas mínimas necessárias não estão sendo feitas, então nos preocupa. Eu estou aqui aproveitando os microfones da Vale para dizer para a população do Vale do Tijucas que vai provavelmente faltar água, né, porque as empresas lá, a Companhia de Água de Itapema e a Casan, que cuida da captação, tratamento e distribuição das águas naquela região, para a nossa população ali, elas não tomaram as medidas necessárias, né, e vai dar problema. Agora, se tratando do Rio Tijucas, tá, da bacia do Tijucas, nós não temos problemas maiores nesse momento ainda. O problema é realmente, né, de uma empresa ou outra municipal que não faz, né, a devida projeção de captação em quantidade suficiente, né, e tratamento para distribuição. Então teve problemas em Tijucas, teve problema em São João Batista, né, teve problemas localizados e que a gente não vislumbra um problema tão grande, tá? Mas pode dar problema localizado porque continua essas empresas, né, em Tijucas não conseguia se responder, né, não vai aqui nenhuma crítica do ponto de vista de oposição nessa situação, que a gente não está nesse debate agora, mas em Tijucas não conseguiu responder do porquê faltou água. Ah, faltou água porque deu uma seca, sim, mas por quê? Não tem reservação suficiente, né? Não tem tratamento suficiente, não tem canalização para distribuição suficiente, né? E não conseguiram dar conta nem de responder para a sociedade quais eram exatamente o problema. Ah, está tendo vazamento. Onde é que está tendo vazamento? Né?
Então, precisa nós nos sentarmos agora, o comitê está se dedicando a isso, aqui no próximo período a gente tem um plano de bacia para toda a região, para dizer, não só para o Perequê, mas também aqui para o Tijucas e também para o Rio Inferninho, porque Governador Celso Ramos está crescendo consideravelmente. E não tem água em Governador Celso Ramos, nos morros do Governador Celso Ramos, suficiente para aquela população lá. Ele vai ter que vir captar água na bacia do Rio Inferninho. E a bacia do Rio Inferninho, vocês bem sabem que ali tem o lixão, né? E é um risco, é uma bomba, né? Uma bomba que pode estourar a qualquer momento, poluir aquele rio por mais 10 anos, mais 20, mais 30. Quer dizer, nós precisamos também pegar, como diz o outro, na mão, a tarefa de cuidar, o comitê da bacia cuidar, planejar, pensar o futuro do rio Inferninho, que é um rio importante, também uma quantidade de água importante que nós temos aí na região. É verdade. Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, Adalto Gomes, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Rádio Vale, destacando aí, portanto, as ações do comitê. Eu agradeço, Juliano, e também ao Sidney e o Luciano, né, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Nós estamos aí num trabalho voluntário lá no Comitê da Bacia, um trabalho que me dá um prazer, né, porque eu gosto disso, eu sinto que a gente está contribuindo com a sociedade de Tijucas e da região. Então, sempre que vocês puder dar essa oportunidade para a gente estar trazendo as informações, né, deem essa oportunidade e a gente vai estar com certeza aqui trazendo as informações que a gente tem sobre essa questão que para mim é muito importante, que o desenvolvimento da nossa região, da nossa sociedade, da nossa qualidade de vida só vai acontecer se a gente também tiver, né, uma boa água, uma quantidade de água suficiente e uma água com qualidade.